Pessoal, muito bem-vindos, tudo bem? Bom, nós vamos dar continuidade aqui a um tema que a gente vem desenvolvendo nos nossos dois primeiros encontros, que é o tema de serviços públicos. Nós iniciamos o tema serviços públicos falando sobre o que são serviços públicos no cotidiano nosso, né? Ou seja, o transporte público, a água, a luz, diversas outras atividades que o Estado mantém em razão da sua importância. No nosso segundo encontro, além disso, falamos dos princípios e tal, e no nosso segundo encontro, nós falamos sobre formas de delegação para o particular, né? E exploramos mais outros princípios correlatos à atividade e prestação de serviços públicos. Dando continuidade e com a finalidade também de passar os demais tópicos sobre o tema de serviços públicos, esgotando o assunto, para que a gente possa iniciar um novo tópico, que serão os bens públicos, hoje eu vou dar continuidade falando primeiro dos direitos e deveres de cada um na relação de prestação de serviço público. Como nós falamos em sala de aula, a Lei 8987 de 95, ela estabelece as referências para a prestação de serviço público no Brasil. Não é a única lei, mas é a principal lei. Nós temos alguns serviços públicos especializados que têm algumas leis específicas. E além disso, o fundamento constitucional, como a gente vai ver aqui na nossa aula de hoje, ok? Muito bem. O material que eu estou utilizando aqui, ele vai ser repassado por vocês via SIGA, tá? Então, basta que você acesse o SIGA, vai lá no campo de materiais, né, disponibilização de materiais na turma de vocês, o administrativo do quinto período, o administrativo 2, que eu disponibilizei todas as lâminas aqui, de forma que você quer acompanhar a aula de forma mais detalhada, basta que você faça a impressão do material que eu já forneci, né, ao invés de preencher, colocar no quadro, já está pronto aqui para que você possa fazer a impressão e fazer as suas anotações durante o seu estudo. Se você tiver alguma dúvida, por favor, manda para mim pelo SIGA, eu vou responder todas as dúvidas de vocês, ok? Muito bem. Dando continuidade, nós vamos falar agora do artigo 7º da Lei 8987 de 95, que são os deveres, melhor dizendo, os direitos do usuário. Os direitos do usuário também estão previstos nessa norma na Lei 8987 de 95, que trata dos serviços públicos. Vou passar aqui, porque a gente já explorou algumas coisas em sala, e outra coisa. Quando vocês estiverem lendo tanto os direitos do usuário quanto os deveres daqueles que prestam serviços públicos, vocês vão perceber um diálogo muito claro com os princípios que nós trabalhamos em sala. Muitos dos princípios trabalhados em salas, como publicidade, segurança, eficiência na prestação do serviço, modicidade, muitos desses princípios estão transportados aqui para os direitos e os deveres na relação da prestação do serviço público, da Lei 8987 de 95. Muito bem. Então, nos termos do disposto do artigo 7º da Lei 8987 de 95, são direitos e obrigações dos usuários, além daqueles estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, inciso 1, ou nós colocamos na lâmina a letra A, receber o serviço adequado. Receber o serviço adequado vai diretamente com um dos princípios, que é a prestação do serviço público de forma adequada. É o princípio mais robusto que nós falamos em sala de aula. É o princípio mais completo e que envolve, na verdade, vários outros princípios. Para que não deixasse na mão do intérprete definir o que é um serviço público adequado, o próprio legislador já colocou uma série de características para que se identifique em que consiste o serviço público adequado. B. Receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. Aqui eu tenho uma manifestação de publicidade, de transparência, que são facetas diferentes de uma coisa muito semelhante. Aqui qualquer usuário pode ter acesso a qualquer informação na prestação do serviço público, para a defesa de interesses pessoais de qualquer natureza. Quando nós estivermos falando de responsabilidade civil do Estado, por exemplo, na prestação de um serviço público em que ocorra o dano a alguém, esse inciso serve de fundamento legal para quê? Para solicitação de informações relativas ao ocorrido. E diversas outras naturezas de informações também é permitido. Obter e agilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviço, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. Em alguns casos, não haverá concorrência na prestação do serviço público. Em outros casos é possível. Por exemplo, telefonia.
Telefonia, é possível uma concorrência na prestação de serviço público. Telefonia fixa é serviço público. Agora, no fornecimento de energia elétrica, por exemplo, não tem essa possibilidade. Por isso que a lei diz, olha, obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviço, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. Ok? Então nem sempre é possível, mas quando for possível, é um direito do consumidor, na verdade, do usuário do serviço público, ter uma liberdade de escolha. D. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço prestado. Uma situação que é cômica, mas na verdade é verdadeiramente trágica, é aquela questão que nós brincamos na sala de aula. Transporte público com a pessoa do lado de fora. Ora, o que é isso? Isso é uma prestação inadequada do serviço público. É dever e um direito do usuário, né, ter um caminho aberto para quê? Para levar essas informações ao concessionário e ao próprio poder concedente, que é o poder do Estado, para que fiscalize a execução desse contrato de concessão. Não está sendo prestado de forma adequada. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária da prestação de serviço público. O usuário é um grande fiscalizador. Tá? O usuário é fundamental na fiscalização da prestação do serviço público. A última linha, F, contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos por meio dos quais lhes são prestados serviços. O usuário tem que ajudar na conservação dos bens e é dever e um direito a utilização de bens minimamente eficientes, seguros na prestação do serviço público. Ok? Então aqui nós encerramos os direitos do usuário, tá bom? Vamos para o próximo tópico, são os deveres do prestador de serviço público. Porque o prestador de serviço público, tendo nas mãos a execução de um serviço público, e veja, a execução, jamais a titularidade, tem a execução da prestação de um serviço público. Nós temos lá no artigo 31 da Lei 8987 de 95. São deveres da concessionária: 1. Prestar serviço adequado na forma da lei, na forma prevista em lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato. Se é direito do usuário ter um serviço público adequado, é dever de quem presta prestá-lo de forma adequada. Manter em dia um inventário e o registro dos bens vinculados à concessão. Ora, a prestadora de serviço público precisa ter um catálogo adequado de bens. Isso vai fazer mais sentido quando nós estivermos estudando os bens públicos em relação ao conceito de bens públicos. E já adianto, os bens utilizados pela concessionária na realização de serviços públicos é considerado hoje bens públicos. Detém os mesmos atributos de bens públicos em razão da continuidade do serviço público e também, ao final da concessão, a reversão dos bens para a administração, ok? Então isso a gente vai ver também lá nos bens públicos. Prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários nos termos definidos no contrato. Bom, a prestação de contas é algo permanente, tá? Durante a vigência do contrato de concessão, aquele que exerce a prestação do serviço público, ele precisa sempre manter informado o poder público, embora também seja dever do poder público ir lá buscar essas informações, fiscalizar a execução do contrato. D. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. É obrigação, né, de cumprir o que está previsto no contrato. Tá? Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso em qualquer época às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis. Ora, se estão fazendo uma atividade que é de interesse público, que é por concessão do Estado, a titularidade é do Estado. O que ele entrega ao particular é a sua mera execução. Mas evidentemente tem uma exploração econômica. Mas é importante que o Estado faça o quê? Que o Estado fiscalize. E para que ele possa fiscalizar, é dever de quem presta serviço público permitir o acesso não só aos bens, à forma de prestação, mas também a documentos relativos a essa prestação. Tá bom? F. Promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato. Quando nós estivermos estudando desapropriação, nós veremos o seguinte:
em algumas hipóteses, aquele concessionário de um serviço público, ele pode promover desapropriações se a administração assim permitir, se tiver previsto no contrato, ok? Em algumas hipóteses é possível, tá bom? Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente. Na prestação do serviço público, sempre que for cabível, é imprescindível a realização, inclusive, de seguro. Esses veículos utilizados em transporte público, todos têm seguro, ok? Então, manter isso, a integridade dos bens é uma obrigação do concessionário e segurá-los também. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço público. A saúde financeira é importante, né? Ela precisa fazer uma administração para que isso não traga impacto na prestação do serviço público. Não podemos trazer impacto, o serviço público não pode parar, não pode ser prestado de forma equivocada, né? Não pode ter as intercorrências que vão afetar a sua prestação e, consequentemente, né, atingir diretamente o usuário que dele depende. Não é serviço público à toa, ele é serviço público em razão da relevância que ele tem socialmente, né, para a vida em coletividade. Muito bem, então nós encerramos agora, primeiro falamos dos direitos e agora falamos dos deveres, ok? Nós vamos dar continuidade e vamos falar agora de duas das suas formas principais em que o poder público entrega para o particular a execução de um serviço público. Nós vamos falar de concessão e de permissão. Não são a mesma coisa, embora sejam muito próximos, tem algumas peculiaridades que diferenciam os dois institutos e eles encaixam em hipóteses hipóteses diferentes e a gente vai ver agora. A concessão do serviço público é o mais importante contrato administrativo brasileiro. Olha, a concessão de serviço público, ela se direciona a entregas mais robustas a particulares, para a exploração de coisas mais relevantes, né? O próprio transporte público, o próprio concessão de rodovias, concessão de aeroportos e por aí vai. Nós temos diversas modalidades de concessão, sendo utilizado sempre que o poder público opte por promover a prestação indireta do serviço público, mediante delegação da execução a particulares. Okay? Então, concessão e permissão são formas de delegação a particulares da execução, não da titularidade. Okay? Nós temos como exemplo de concessão o transporte aéreo de passageiros, radiodifusão sonora e de sons e imagens, que é a televisão, concessão de rodovias e por aí vai. Nós temos várias modalidades de concessão. A Lei dos Serviços Públicos, a Lei 8987, ela trata de concessão e permissão, mas aqui eu quero fazer uma ressalva. Essa Lei 8987/95, ela é uma lei geral. Ela estabelece as balizas mínimas para a concessão e permissão no direito brasileiro. O que isso significa? É a mesma coisa quando nós falamos no semestre passado da Lei de Licitações. A Lei de Licitações é uma lei geral. Isso significa o quê? Que ela estabelece requisitos mínimos, podendo outras entidades federativas produzir normas específicas. Em relação à concessão e permissão, a mesma coisa acontece. Eu posso ter regulamentações específicas dentro do Estado. Eu tenho serviços públicos que são titularizados pelo Estado, o Estado enquanto ente federado. Eu tenho serviços públicos que estão nas mãos da União. Eu tenho serviços públicos que estão nas mãos do município. Então, cada ente federado pode criar regulamentações específicas, desde que não fira a norma geral, que é a Lei 8987/95, que trata de serviços públicos. Permissão e concessão estão lá dentro, tá? Muito bem. Vamos para o próximo tópico, que é o quê? Concessão e permissão, essa delegação ao particular, nós até mencionamos em sala, mas eu achei por bem colocar no material novamente, para que a gente identifique sempre quando pensa no assunto sobre a visão constitucional. O direito constitucional já prevê a delegação ao particular lá no artigo 175 da Constituição, segundo o qual, o que diz o artigo 175? Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá. Inciso 1. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação,
bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. A lei que ela faz referência é a Lei 8987 de 95. Inciso 2. Vai prever também o quê? Os direitos dos usuários. Inciso 3. A política tarifária. E inciso 4. A obrigação de manter o serviço adequado. Essas são disposições constitucionais e que são encontradas na Lei 8987 de 95. Ou seja, a lei foi feita dentro dessas balizas estabelecidas pela Constituição. Tá? Bom, e o que vem a ser, então, concessão e permissão? Como é que eu vou saber, professor, para diferenciar os dois? Onde é que eu vou encontrar uma... Não, isso tem que ser por concessão, isso aqui pode ser por permissão. A própria Lei 8987 de 95, evidentemente, tratando de concessão e permissão, cuidou de conceituar cada um dos institutos. Nós temos aqui, concessão do serviço público. É a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação. Primeiro requisito, mediante licitação, requisito previsto na Constituição, na modalidade concorrência. Olha só, nós temos aqui concessão, licitação na modalidade concorrência. Nós temos diversas modalidades de licitação. Nós temos a concorrência, nós temos o leilão, nós temos o pregão, nós temos a carta convite, nós temos a tomada de preço. A mais robusta, que tem maior etapas e maior procedimento em razão de sua complexidade, é a concorrência. Não é à toa que foi essa adotada pelo legislador para a realização de concessões. Então vamos continuar. Na modalidade de concorrência, para quem? A pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Então, nós temos aqui alguns elementos característicos da concessão. Primeiro, a licitação. Segundo, além da licitação, tem uma licitação na modalidade específica, concorrência pública. Terceiro, além da concorrência pública, tem que ser para pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas. Isso é uma diferença em relação à permissão, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Que demonstra capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Ok? Agora, olha o conceito de permissão. Permissão de serviço público é a delegação a título precário, mediante licitação da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Aqui nós temos algumas características diferentes. Ou seja, é a delegação a título precário. O que é título precário? Título precário é um vínculo mais frágil, por isso que chama precário. É um vínculo que a administração tem muito precário, podendo inclusive revogar de forma unilateral o contrato. Tá? É isso que significa. Na concessão, não. Na concessão, eu tenho cláusulas mais robustas que protegem os dois. Os dois estão protegidos na relação. Mas na permissão, não. A permissão é um vínculo mais frágil. O permissionário no serviço público, ele tem um vínculo chamado de precário por causa dessa fragilidade. Muito bem. Mediante licitação da prestação de serviços públicos, feito pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica. Temos aqui mais uma diferença. Enquanto a concessão só pode ser para pessoas jurídicas ou consórcio de pessoas jurídicas, a permissão não. A permissão pode ser para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tá? Que demonstram capacidade para seu desempenho por sua conta e risco, ok? Na permissão, nós temos o seguinte: a permissão, ela não fala expressamente de um contrato a prazo determinado. A concessão, sim. Só que, na verdade, acaba caindo da mesma forma. O dispositivo se aplica da mesma forma. Por quê? Porque a administração faz, por disposição da Lei 8.666, contratos por prazo determinado. Eu tenho contratos por prazo determinado. Então a permissão também vai ter um prazo determinado. Não é um prazo indeterminado. Eu posso prever no contrato cláusulas para sua prorrogação. Isso eu posso. Mas não posso fazer um contrato a prazo indeterminado. Tudo bem? Passado isso, eu coloquei uma lâmina, você vai ver no seu material, que é apontando o quê? O que há de diferente, olha, só há concessão para pessoas jurídicas ou consórcio de empresas, permissão pode ser para as pessoas físicas e jurídicas, condensando essas diferenças,
Concessão, licitação, modalidade de concorrência. Permissão, não há modalidade licitatória específica, ok? E mais uma permissão, isso é muito importante. Contrato de adesão em caráter precário, ou seja, revogabilidade unilateral do contrato. O contrato de adesão, lá no direito civil e também no direito administrativo, ele se caracteriza da seguinte forma. É um contrato que não há discussão sobre cláusulas contratuais. Você simplesmente adere ao contrato. Isso é um contrato de adesão. Há uma menção clara na Lei 8987 de 95 sobre o contrato de adesão em relação à permissão. O que dá uma falsa ideia de que o contrato de concessão permite uma discussão. Isso não é verdade. Quando nós vimos no semestre passado licitações, nós vimos que no edital da licitação já tem a minuta do contrato. Está lá a minuta do contrato, que é as cláusulas pré-estabelecidas. Depois que a empresa vence a licitação, por exemplo, não dá para discutir cláusulas contratuais. Imagine você que uma empresa vença e vai discutir as cláusulas contratuais. Fala assim, olha, vamos discutir, retira essa cláusula aqui. Vem uma outra empresa e fala assim, não, eu não tive interesse em participar porque tinha essa cláusula. Vocês tiraram? Você violou a concorrência nesse caso. Você violou a ampla concorrência, né? Eu fui retirado. Você violou a isonomia. Então eu não posso ficar discutindo cláusula contratual depois de vencida a licitação. Então, na verdade, ao fim e ao cabo, tanto permissão quanto concessão são, por excelência, contratos de adesão. A administração não fica discutindo disposições contratuais com os vencedores dos certames. Bom, você já percebeu que o serviço público não é gratuito. Há sempre uma forma de remunerar esse serviço público, né? Quando você paga a sua conta de luz, quando você paga o pedágio, quando você paga a tarifa do ônibus, né? Você tem lá a sua forma de remuneração da prestação do serviço público. Então, o próximo tópico que nós vamos falar é a política tarifária. Tá? Professor, mas me surgiu uma dúvida. Eu não pago nada na televisão e assisto a televisão. Olha, alguns serviços públicos têm formas diferentes de captação de recursos para sua subsistência. A televisão vive de publicidade. A publicidade é o mecanismo que ela faz para arrecadar fundos, sustentar sua atividade e, evidentemente, o lucro que dela advém da exploração, né, do serviço público de radiodifusão, tanto do rádio. Lá na prestação do serviço público de pedágio, lá na conservação das rodovias, além do pedágio, quando a gente vai vendo, a gente vai ver isso mais à frente, com mais calma em outro tema, o pedágio, além da remuneração pelo pagamento do que você paga lá, do valor do pedágio, a empresa também explora aquilo de forma com a utilização de outdoors. Aquelas outdoors de rodovia, que tudo é pago. São formas alternativas para complementar o valor. Para quê? Para que você pague um pedágio mais barato. Por isso que pedágio no Brasil é super barato, não é mesmo? Pedágio é muito barato por causa disso. Tá? Nós temos o quê? A exploração de outras atividades dentro da prestação do serviço para subsidiar, para ajudar a diminuir e, com isso, atender a um requisito de prestação do serviço público, que é a modicidade das tarifas. Muito bem. Então, na política tarifária, eu tenho o preço público, principalmente, como forma de remuneração. Tá? Aqui eu preciso fazer uma ressalva. Quando a atividade ela é prestada diretamente pelo Estado, não é raro, às vezes, utilizar como forma de contraprestação a taxa. A taxa tem natureza tributária. Taxa tem natureza tributária. E por ter natureza tributária, quem pode cobrar taxas é somente pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito privado não podem cobrar taxas, ok? Então, quando você paga luz privado, você paga água, você paga o transporte, tudo isso é preço público, é tarifa, não é taxa, ok? Mas alguns serviços prestados diretamente pelo Estado, você paga taxa, tá bom? Então é importante fazer essa diferenciação. São desses recursos que nós tiramos, que aquele que explora o serviço público tira. O que ele tira dali? O que ele investiu, porque às vezes para prestar um serviço público você tem que fazer uma obra antes, por exemplo. Você precisa construir instalações. Então, para isso, o que eu faço? Eu preciso, primeiro, com esse valor, resgatar o investimento que eu fiz, pagar os custos operacionais e, evidentemente, o lucro. Senão, não tem interesse no particular. Então, aquele valor
que nós pagamos, esse é o valor relativo a todas essas custos e, evidentemente, o lucro, que é a finalidade quando um particular vai explorar o serviço público. E aí, ainda que ele busque o lucro, ele não pode se afastar das referências mínimas para a prestação do serviço público de qualidade, ou nos dizeres da Lei 8.9, 27 e 95, de um serviço público adequado. Ok? Muito bem. Então, preço público. Tarifa representa a contraprestação pecuniária de um serviço público, pago diretamente pelo usuário ao respectivo prestador. Não possui natureza tributária. Aí no seu material, anota aí, taxa possui natureza tributária, ok? E é paga somente a pessoas jurídicas de direito público. Muito bem. Agora que nós já vimos essas formas de prestação, de delegação da execução particular, como é que isso acaba? Vamos ver aqui as formas de extinção da prestação do serviço público, né? Porque se eu entrego ao particular, em algum momento esse vínculo ele vai se romper, ou ele pode se romper. Como é que isso acontece? Quais são as circunstâncias? Ok? Então vamos para a primeira. Bom, se eu tenho um contrato, e o contrato é a prazo determinado, o advento contratual, do termo contratual, é a circunstância que faz a extinção do contrato. O que é o advento do termo contratual? O tempo do contrato acabou. Okay? Se eu tenho um contrato de 10 anos, ao final de 10 anos, o contrato se extingue. E quando o contrato se extingue, o que eu tenho? Eu tenho, na verdade, a extinção da concessão ou da permissão. Então vamos lá. Artigo 35, inciso 1. Essa forma é a forma ordinária de extinção. Trata-se do fim do prazo estabelecido no respectivo contrato. A administração fez um contrato com o prazo determinado para o concessionário. Então, considerando isso, acabou o prazo, acabou a relação entre a administração e o concessionário do serviço público, ok? Outra forma é a forma prevista no artigo 37 da Lei 8.9, 27 e 95, que é a encampação. O que é a encampação? A administração entrega para o particular explorar um serviço público. Só que por alguma razão superveniente, ou seja, por alguma razão depois, a administração ela quer retomar esse serviço público. Ela quer retomar por quê? Por razões de interesse público. Aconteceu alguma circunstância de interesse público que eu preciso retomar a prestação. Veja, retomo a prestação. Por quê? Porque a titularidade continua nas minhas mãos. Tá bom? Então, é a retomada do serviço pelo poder concedente antes do término do prazo contratual, baseadas em razões de interesse público, sem que haja qualquer vício na concessão. Ora, se eu sou particular, estou explorando um serviço público, uma atividade importante para o Estado, serviço público, e aí, antes do final do contrato, por quê? Porque o contrato me gera uma garantia também de que eu vou permanecer X anos explorando determinada atividade, até para recuperar o que eu já investi. E vem a administração e retoma isso. Se ela retoma e não tem nenhuma ilegalidade por parte do administrado, ou até mesmo por parte da administração, mas simplesmente por uma circunstância superveniente, posterior à celebração do contrato, o instituto que ela utiliza é a encampação. Se isso acontece, há o dever de indenizar por parte da administração. Ela tem o dever de indenizar o concessionário. Afinal de contas, ela frustrou de forma indevida, inesperada, o investimento que ele realizou na realização daquela atividade. Muito bem. Pessoal, isso já aconteceu? Olha, não é comum e já tem um tempo. Buscando nos livros exemplos sobre hipóteses de encampação, eu encontrei o serviço de bonde no Brasil. Já tem tempo. O serviço de bonde nada mais é do que um transporte público. Diante da obsolescência do bonde no Brasil, a administração em todo o país resolveu fazer o quê? Resolveu simplesmente, por encampação, recuperar a execução desse serviço, mas na verdade acabou extinguindo essa execução pouco tempo depois, quando se fortaleceu o transporte por meio de veículos motorizados, ônibus e por aí vai. Então a administração mudou a forma de prestação do serviço público. Tá? Outra forma de extinção da prestação é a caducidade. O que é a caducidade? É a extinção da concessão por razão de inexecução total ou parcial do contrato por parte do concessionário. Nós temos duas partes, o concedente e o concessionário.
concessionária ou particular que está prestando o serviço. Imagine que ocorra alguma ilegalidade na prestação. Ele não está executando o contrato. Ele não está prestando o serviço de forma adequada. Ô professor, então qualquer problema que o particular está explorando o serviço público tenha, a administração pode chegar e aplicar a caducidade? Olha, tudo depende das disposições contratuais, né? A caducidade é uma sanção máxima, que é a interrupção da prestação do serviço, a interrupção da concessão, melhor dizendo. Isso sim é a sanção máxima. Mas eu tenho as notificações para adequação no comportamento, eu tenho multas, que não são na verdade o quê? Formas de constranger o concessionário a prestar o serviço público adequado e na reiteração, na persistência dele em se adequar às referências da prestação do serviço, eu tenho a sanção máxima, que é a caducidade. Então, se o serviço público não está sendo prestado de forma adequada, a caducidade é um mecanismo utilizado pela administração para a retomada do serviço público. O professor, tem que indenizar o particular? De forma alguma. Haja vista que, como é que eu vou indenizar o particular se ele não está prestando o serviço público adequado? É mais fácil se vislumbrar o quê? Uma indenização para a administração. Muito mais fácil do que, evidentemente, para o particular. Aí eu tenho o lado oposto da caducidade. O lado oposto da caducidade qual que é? A rescisão. O particular que explora o serviço público, ora, ele vai fazer o quê? Ele pode rescindir o contrato se a administração não estiver cumprindo a sua parte no contrato. Se é um contrato, eu tenho direitos e obrigações dos dois lados. Então a administração precisa fazer a sua parte também, senão ele pode fazer a rescisão. Bom, nós temos mais duas formas de extinção. A anulação, e você já viu o que é anulação. A anulação é o quê? É a extinção do contrato em decorrência de vício, isto é, por motivo de ilegalidade ou ilegitimidade. Se é ilegal, o ato administrativo vai ser o quê? Vai ser anulado. O contrato é a mesma coisa. Se tem vício no contrato de ilegalidade, ele será anulado, tá? E, por último, a falência. Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade titular no caso de empresa individual. Então nós temos, por exemplo, a falência ou falecimento do empresário individual. Aí eu não aplico a Lei 8987, eu aplico a Lei de Falências, porque eu tenho um dispositivo lá, está no material de vocês, que está escrito o seguinte, olha, a decretação da falência das concessionárias do serviço público implica extinção da concessão na forma da lei. Então se a empresa faliu, a concessão também está extinta, ok? Pessoal, muito obrigado, tá? Se tiverem dúvidas, por favor, anotem, pode mandar pelo auxílio que eu respondo e eventualmente na sala de aula também a gente vai resgatar alguns pontos aqui para fechar esse assunto. Então, nós encerramos aqui o tema serviços públicos e na nossa próxima aula nós vamos começar o tema bens públicos. Muito obrigado, tá? E eu estou à disposição de vocês como sempre. Grande abraço a todos, ok?